Fala galera, neste vídeo nós falamos sobre descrição do produto, entregando a metodologia que fez com que sites partissem do zero, em 3 meses triplicasse o faturamento utilizando a descrição do produto de maneira inteligente e estratégica, sem copiar a descrição do fabricante, mas sim complementando, utilizando o Google, usando o robô do Google a seu favor. A gente conta detalhes de como a gente implementa isso aqui para empresas grandes que conseguem ter resultado, fazendo isso de maneira sistemática, assim como grandes marketplaces. Sabe quando você procura no Google e vem diretamente ao marketplace? Está muito relacionado, na maioria das vezes, ao tráfego orgânico, ou seja, a descrição faz toda a diferença, a otimização para os mecanismos de pesquisa. A gente conta detalhes de como você pode implementar essa estratégia de SEO e gerar mais negócios no seu e-commerce. Lembrando a você que essa é apenas uma parte de um vídeo que nós gravamos semanalmente aqui. A gente chama de duelo de tráfego orgânico e tráfego pago, compartilhando não apenas estratégias de vendas online, plano de marketing digital, estratégias de uma maneira geral, mas contando cases de e-commerces que realmente conseguem obter resultados, conseguem faturar mais a partir de lógicas que são implementadas por esses players e que você pode conhecer aqui a partir do nosso canal. Então, se você gostar desse corte, já vou deixar separado aqui o link para você, depois assiste na íntegra, porque nós falamos sobre vários assuntos. Tenho certeza que você vai tirar bons insights desse conteúdo. Vamos dar uma pivotada para o último bloco aqui, cara. Nós vamos falar sobre descrição de produto, que vai muito além daquilo que você está pensando, que a descrição é aquela que vem do fabricante. Esse é o principal erro. Pelo amor de Deus, se você tem um e-commerce com toda a descrição copiada ou do fabricante ou do principal e-commerce que você achou no Google ali, que você achou, pô, esse cara aqui é relevante, eu vou colocar, para agora teu e-commerce que está tudo errado, tá? Então nós vamos te explicar como é relevante, o quanto isso tem um peso importante, tá? E o quanto você pode tirar proveito, que no final das contas, muitos desses marketplaces, esses grandes nomes que a gente falou aqui, nada mais são do que especialistas em SEO. E aí tem um dado que eu vi esses tempos também que eu achei muito massa, que quase 80% do tráfego desses caras era através do tráfego orgânico. E aí você pensa assim, mas é porque eles têm o nome, a pessoa bota Mercado Livre. Aí que você se engana, a pessoa bota o produto. E como eles têm muita moral com o Google, que você também pode conquistar, por isso que tem muitos e-commerces que competem diretamente com o Mercado Livre, né? Porque brigam diretamente por SEO. O Mercado Livre não é o queridinho do Google, é porque ele entrega valor. A pessoa entra lá e compra e o Google coloca ele. Inclusive, eu aprendi não faz muito tempo com um cara de tecnologia dizendo o seguinte, olha, já aconteceu no passado do Google olhar com maus olhos, por exemplo, não olhar com maus olhos, mas ele desranquear um pouquinho o Buscapé. Lembra disso ou não? Desranqueou um pouquinho o Buscapé, porque depois ele trouxe, né, o próprio comparativo de preço e tal. O que pode acontecer o efeito com o marketplace? Meio polêmico isso. Ele fala assim, cara, quando o Mercado Livre, né, quando esses grandes marketplaces começam a ameaçar uma plataforma como o próprio Google, quando é que ele começa a ameaçar? Quando ele começar a ir dentro do Mercado Livre procurar as coisas, e não mais no Google. Tomara que demore isso para acontecer, né? Mas se isso vem a acontecer, se isso pode se tornar uma tendência, naturalmente fica o jogo para quem não está no marketplace, não depende disso, né? E está jogando de frente, concorrendo no bom sentido, de maneira saudável, é muito relevante. Então isso melhora pra caramba. Mas eu quero puxar a pergunta aqui pro Brunão. Bruno, como é, cara, que a gente... Qual é o princípio que a gente segue quando a gente vai criar uma boa descrição? Dá um passo a passo, conta um pouquinho da lógica, né, que a gente desenvolve. Certo. Essa questão que você falou de simplesmente copiar o que vem do fabricante, né? Eu mesmo pensava assim, eu também já cometi esse erro. E a gente vê que isso é muito comum, né? A gente não vai simplesmente copiar dos outros que a gente está fazendo um plágio. E entre a gente com uma loja que começou agora e o Mercado Livre da vida, quem que vai ganhar? Quem já tem autoridade, quem já está há mais tempo aí no mercado, né? Então, a gente tem que trazer um diferencial para dentro do nosso produto, né? Então, que seja dentro da descrição. Se a gente não consegue competir, talvez a princípio com o preço ou com o prazo de entrega, né? com a marca, então vamos agregar valor entregando informação, entregando conhecimento, tirando as dúvidas do meu consumidor, quais são os medos que ele tem, quais são as incertezas, né? Que a gente chama de MIDs. Então a gente precisa sanar essas dúvidas e aí que está o segredo para a gente ganhar um possível cliente, né? A gente traz essa confiança, a gente tira as dúvidas dele e a gente faz o carinho, como você falou ali, né, Fernando? De dar um carinho pro cliente, né? Como é que é o primeiro passo, Fernando, para ele começar a construir uma descrição de maneira metodológica? Assim? Como é que é o primeiro passo? Bom, em quem que a gente vai se inspirar, né? A gente inspira em quem já tá dando certo, né? O Google é o pai de tudo. A gente quer saber como que a gente vai entregar,
dá um Google ali pra gente saber quem que tá na frente, né? De que forma que ele tá entregando conteúdo. Então, ele tá entregando como um texto, ele tá entregando como um vídeo. Isso é uma boa análise que a gente pode fazer de que formato que a gente vai trazer. Mas a gente também pega ali quem que já tá fazendo certo, né? Quem que já tá na frente, qual que é o tamanho do conteúdo dele, quais são a densidade das palavras que ele usa ali dentro, né? Quando eu falo de densidade, eu tô falando a gente, né, repete aqui tantas vezes a questão de palavras-chave, né? Então, quantas vezes essa palavra é repetida ali dentro? Isso é visto como uma autoridade, né? Se ele tá repetindo, tá trazendo várias vezes isso, é porque ele sabe que tá falando disso, né? Então, a gente pode se inspirar, a princípio, nesse que já tá dando certo, quem que tá na frente. Deixa eu ver se eu entendi aqui, daí você dá uma complementada aí, tá? Vou pensar como, Ok. como né, um e-commerce aqui que não entendo muito sobre essa área. Então, eu vou pegar um produto lá, como eu usei, que é armário de cozinha, né? Então, eu Isso. coloco lá, beleza, apareceram armários de cozinha, enfim, acho que não está muito associado à marca isso, né? Talvez uma marca não seja tão relevante, né? Mais do que a outra, enfim, guardadas as proporções. Aí eu olho, pô, armário de cozinha. Olha os 3 primeiros, sei lá, pego a descrição desses caras, copio e jogo para um Google Doc da vida, né? Para um Word. Faz sentido, né? Exato. Olha a quantidade de palavras. Tem como Exato. você usar ali e ver a quantidade de palavras. Daí eu vejo uma média. Falo, caramba, cara, esses 3 primeiros aqui tem 500 palavras na descrição. Eu pego aquela descrição, copio a melhor que eu achei e jogo pro meu ou não? O que eu faço? Não, de forma alguma. A gente não quer plagiar o conteúdo. Mas a gente sabe que esse número de palavras é um tamanho ideal de texto. É o que está mantendo um consumidor, um usuário ali dentro do site. Então, essa média de palavras que a gente está coletando ali dos 3 primeiros lugares é um tamanho de texto que é o ideal, é o que faz sentido para esse produto. É o que está trazendo gente para dentro do site, né? Então, é essa a média que a gente tira, é para a gente basear o tamanho do conteúdo que a gente vai criar, mas não que a gente vá copiar essa descrição e a gente vai simplesmente replicar ela, né? Legal. E aí, cara, beleza, definimos aqui o tamanho, ok? O tamanho bacana, entendi. Agora eu tenho que copiar, agora eu tenho que criar, né, essa descrição. Exato. Como é que a gente faz para colocar? O que a gente coloca numa descrição? Você falou de MIDS. O que é esse tal do MIDS aí? Como é que a gente faz esse exercício aí? Uhum. Então, MIDS é uma abreviação, né? É medos, incertezas e dúvidas. Então, no próprio Google a gente identifica algumas pesquisas que o usuário está fazendo, né? Ele está associado com aquela palavra, ele me traz algumas perguntas que o usuário pesquisa. Às vezes é questão técnica do produto, é saber se aquele suplemento que ele está tomando vai engordar. Esse tipo de dúvida que eu tô trazendo ali para dentro, às vezes o usuário faz pergunta e ele não acha a resposta. Vamos ver se tá bom no MIDS. É armário de cozinha, um medo do armário de cozinha. Medo do armário de cozinha. Se vai caber. Se vai encaixar, se Boa. vai caber, boa. Se vai encaixar aqui, Ótimo. né? Isso, não tem espaço. Será que se eu Medidas, comprar e né? não couber, dá para devolver? Ó, daí já entra em dúvida lá, né? Exato, como que funciona a troca de produtos, né? Existe Perfeito, devolução, incerteza. existe... Quanto tempo dura o produto? Né? a densidade da madeira, se molhar o armário, ele vai inchar e vai estragar? Às vezes Perfeito. é um medo que ele tem, né? o Quanto usuário. tempo dura e tal, né? Acho que tem bastante Exato. coisa interessante nisso. Tem um hackzinho que eu sempre gosto de passar, que é assim, na dúvida, o que você pode fazer? Bota lá a palavra-chave principal que você identificou, tipo armário de cozinha, e bota um como, uma pesquisa meio boba, assim, você pode fazer ela que ela funciona, tá? Armário de cozinha é como? Como o quê? Bota como e dá um Google. Você vai ver que o Google já vai entender que você está querendo saber como alguma coisa, né? Então, vai aparecer ali como, quer ver? Eu vou botar no Google agora, enquanto a gente grava aqui, né, com vocês, e vou ver o que aparece, só para ver se a gente tá caminhando. Ó. Como? Então tá aqui, olha só, como montar, olha só, como improvisar um armário de cozinha. Não, esse aqui é sacanagem, pô, improvisar não, compra um novo, não faz isso. Ok, qual é o melhor material para armário de cozinha? Perfeito, entra no MIDS, entra na descrição. Né? Como colocar um armário de cozinha na parede? Pô, cara, não sabe isso, cara, Deus do livre. Tá. É por isso que tá vendendo kit de ferramenta. Olha aí, cara, muito bem feito, já vende kit muito bem pensado. É, e Qual tem a melhor cor, né, de armário? Um hackzinho bem legal para você coletar na própria página de resultado, né, a SERP que a gente chama no Google, é que aquela sequência ali, né, de search, imagens, vídeos, notícias, ela muda de acordo com a pesquisa que você faz. Então, por exemplo, se eu estou montando a descrição do meu produto lá, esse armário de cozinha, e eu vejo que vídeo está muito próximo da minha busca principal, por que não fazer um vídeo de como montar esse armário de cozinha se for contextualizado?
Perfeito. Ou se é imagem, cara, eu coloco várias imagens, um passo a passo de como funciona, usando o alt text, né, que é o texto alternativo para descrever o conteúdo da imagem. Então tudo isso vai, além de trazer mais insumos, mais conteúdo para o usuário que está acessando, ele traz o conteúdo no formato que o usuário está acostumado a ver, que o Google já entendeu que ele gosta mais de vídeo. Ah, ele gosta de notícia, pega notícia sobre esse armário de cozinha. Cara, é um armário de cozinha premiado em 18 países, com uma madeira XYZ. Cara, coloca isso dentro da estrutura do teu texto, porque o Google entendeu que está relacionado com notícia. Cara, essa parte aqui, por exemplo, que a gente falou, né, do conteúdo, que o Bruno está explicando aqui, basicamente é o seguinte, né, Bruno? Daí depois você pega todos esses elementos aqui, né, são tópicos, e a gente prepara antes, né, faz um planejamento de tópicos para depois produzir. Então você identificou o tamanho do texto, no final das contas, a descrição, e você foi buscar os tópicos. Então esses tópicos eles estão relacionados, aqui tem acho que é um aprendizado interessante, assim, que a gente o tempo todo está aprendendo aqui com o próprio negócio. Tem os tópicos que vêm do Google, que é esse que a gente falou aqui, que é fácil, você consegue descobrir igual a gente. E tem a segunda leva de tópicos que vem do cliente. Então pense o seguinte, cara, sabe aquele vendedor de loja? Aquele cara manja muito, ele sabe muita coisa legal. Então você tem que chegar para ele e perguntar, olha, armário de cozinha, o que as pessoas mais têm medo? O que elas perguntam? Faz o Meets com ele e aí ele vai trazer algumas coisas diferentes. Por que às vezes é legal falar com ele? Porque nem sempre a pessoa pesquisa aquilo, mas ela se conecta quando vê no conteúdo. Nossa, nem tinha pensado nisso aqui. Supondo aqui que a pessoa não está procurando, né, como montar. E aí você fala, olha, para montar o armário de cozinha, preciso de um profissional ou posso montar eu mesmo? Aí, olha, esse nosso armário aqui, ele vem com um passo a passo que uma criança de 12 anos é capaz de montar. É tipo um Lego, sabe? Então você consegue trazer outras coisas que aí sim você vai conectar algoritmo e usuário. Aí, meu amigo, um abraço, porque isso não tem no Marketplace. Eu duvido que você vai encontrar. Talvez no Madeira você deve encontrar. E aí você tem que fazer mais completo do que está no Madeira. Mas no Mercado Livre, eu corto, não vou cortar, que eu falar que eu cortar meu dedo, eu não vou cortar. Eu corto um pedaço da minha unha aqui, se você encontrar isso aí lá. Não tem, porque as pessoas não vão tão fundo, porque ele não entende. E às vezes o cara que vai lá vender no Mercado Livre é um grande mercado de, às vezes assim, né, guardadas as proporções, de empreendedores, tem de todas as situações, né, que tem dificuldade ou que tem às vezes até preguiça. A gente fica refém desses marketplaces, porque é fácil. Eu boto ali, boto uma descrição, se eu tiver com bom preço eu vendo. Então, para fazer isso que a gente está falando, dá trabalho. Faltou alguma coisa, Bruno? A gente também olha para a questão da densidade da palavra, né? Boa. Essa densidade é o que a gente fala de repetição. Às vezes a gente, fazendo uma leitura dinâmica ali, a gente acha que é super redundante, né? A palavra fica aparecendo um monte de vezes ali no meio, tá chato isso. Mas ela é importante para mostrar que a gente está falando daquele produto e que a gente sabe o que está falando, né? Trazer muitas vezes a palavra-chave, a gente está trazendo a relevância, né? Que a gente está falando desse conteúdo aqui mesmo, a gente está falando disso aqui. Então, é essa questão de densidade, né? A gente também consegue comparar isso com quem já está dando certo, né? Da mesma forma que a gente tira a média de palavras, a gente pode ver quantas vezes essa palavra está se repetindo lá dentro. Então, a gente tem aí uma repetição ideal. Vamos trazer isso para dentro do meu conteúdo. Né? Cara, a gente faz aqui, ó, revelando a metodologia mesmo. A gente vai lá e pega os 3 primeiros. Assim que a gente pega a descrição dos que estão aparecendo. Lá, bota no armário de cozinha e pega os 3 primeiros. Cara, esses caras aparecem, são referência. Separa, veja a quantidade de palavras. Vamos supor aqui, tá? O texto deles é de 500 palavras. Aí a gente dá simples assim, bota no teu Word, tá? Aqui a gente tem ferramenta, bota no teu Word e aí você vai dar um Ctrl F se você estiver fazendo pelo Windows ou se você estiver fazendo pelo Mac, dá um Command F, tá? E aí você vai colocar a palavra-chave, armário de cozinha, que é a que mais tem tráfego. Vai aparecer, 17 vezes aparece. Então você já sabe o número, né, o tamanho do texto e a repetição máxima de palavras, da palavra-chave principal, que é o que o Bruno está falando da densidade. E aí, beleza, você cria o teu texto. Terminou o teu texto? Você vai lá e fala, deixa eu dar uma olhadinha se eu caprichei na densidade. Por que o Bruno está falando isso de maneira tão elegante, técnica assim? Porque no final das contas, o Google precisa entender que você repete aquela palavra-chave. Só que existe uma linha meio tênue que é a linha do spam. Então você tem que tomar cuidado. Teu texto não pode ser assim, vou fazer um texto de spam. Um armário de cozinha bem montado é um armário de cozinha em que você consegue que os seus convidados vejam um armário de cozinha bonito na sua sala. Afinal, o armário de cozinha conectado com a sua sala pode ser um armário de cozinha perfeito para a sua vida. Não é natural, então, cara, natural, nada, né? Então não tem fluidez. Exato. Então, cara, você pode usar a palavra, mas dentro de um contexto. Então, às vezes aqui a gente, para usar mais da palavra-chave, a gente aumenta o texto. Eu trago mais informação útil, mas não bota qualquer coisa, não enche linguiça. Faz o dever de casa, fala com o vendedor
e veja, né, dentro do algoritmo aqui, usa o Google para extrair essa informação. Aí você está, de certa forma, liberado para usar, aumentar a sua densidade da palavra-chave, porque não tem, repetindo, não existe uma regra. É bom senso para que você não seja punido pelo Google. É muito difícil ser punido. Eu acho que quem mais pune, costumo dizer que quem pune não é o Google, é o usuário. Ele não vai comprar, porque ele viu que você, sabe, burlou o esquema. E ficou um saco aquela descrição. Então não tem como fugir do usuário. Aí o Google pode até burlar, porque ele, sabe o que ele faz? Ele vê, pô, você vai lá e rouba a posição, mas ninguém comprou, ninguém fica 5 segundos na tua página. Aí ele vai lá e tira você. Aí todo o trabalho que você fez foi por água abaixo. Faz sentido? Perfeito. Tem algumas ferramentas, inclusive, que auxiliam nesse processo, né? A SEO Smart Tools, da Keyword Density Checker, fato. Yoast, que aí ele te dá uma referência lá, tá muito densa, pouco densa, mas é um parâmetro, como você falou, não existe uma regra, né? Então é usar o bom senso, trazer o máximo de fluidez e leitura para o usuário possível, mas quando puder, né? No Alt Text, por exemplo, que é o texto alternativo, colocar a palavra-chave também contextualizado, isso é muito importante, para o Google entender que se trata de um determinado tema. Cara, tem um último ponto. Pode falar. Também é legal ver palavras correlacionadas com o produto que possam ajudar na descrição, que você vai ver, por exemplo, nesses 3 primeiros. Perfeito. Por exemplo, você vai procurar uma geladeira. O que você quer saber? Qual que é a litragem da geladeira? Qual que é a cor dela? Eu tenho preferência de ser geladeira branca. Então, geladeira branca de 400 litros. Então, é legal ver palavras que estão sendo repetidas também, que não seja a palavra-chave. Nesses 3, por exemplo, a gente pegou ali o primeiro, segundo, terceiro, que a gente pesquisou, para ajudar na descrição, porque provavelmente na pesquisa vai ser colocada a palavra-chave junto com uma outra palavra que a pessoa está querendo, além da geladeira, por exemplo. Um refrigerador, por exemplo. Uma geladeira branca. Então, boa. na descrição também está certo isso. Uma questão de semântica, né? Então, refrigerador funciona muito bem. O Google vai entender isso. Muito bom, semântica, relacionadas. Os caras estão em português aqui. Eu vim com o dia não faltou ali estudando antes. Não faltaram a aula de português. A gramática está em dia, literalmente, né? Muito bom, muito bom. Para finalizar, tem um último passo que a gente faz aqui, porque a gente trabalha exatamente com isso, né? Prestando esse trabalho para grandes e-commerces, que nosso trabalho, nosso dever é mantê-los nas primeiras posições para poder manter a venda, no final das contas, né? O terceiro passo que a gente recomenda sempre que a gente faz é o quê? Voltar e atualizar. Né? Você faz uma vez aquela descrição e você acha, não, agora eu tenho que conquistar a primeira posição. Não funciona assim. Você vai ter que voltar e atualizando. Então tem e-commerce que atualiza através, por exemplo, de avaliação. Né? Ele automatiza o processo de avaliação dos clientes. Então a página... Pense que cada produto no seu site ele tem que ser atualizado. Como é que você atualiza ele de maneira constante se você tem lá 1000 SKUs? Você não consegue, você fica maluco. Então tem sites que têm a avaliação automática e o que acontece? A avaliação vai retroalimentando e o algoritmo, quando visita aquela paginazinha ali do produto, ele entende, opa, teve uma atualização aqui. E é bom quando a avaliação cita, né? Olha, comprei este refrigerador, comprei esta geladeira Electrolux maravilhosa. E olha, gostei pra caramba. Porque daí a avaliação está ajudando na densidade de palavra-chave. Então, isso é uma das formas. Como a gente geralmente trabalha com e-commerce que às vezes não tem tanta avaliação, não consegue, o que a gente tem que fazer? A gente guarda desculpa para voltar no conteúdo e alimentar ele, aumentar. Eu vou dar um hackzinho aqui de uma desculpa que a gente tem que fazer, tá? A gente volta depois de 30 dias para dar aquela alimentada de novo, a gente vai acompanhando, voltamos em 30 dias. Então o que a gente tem que fazer? Olha, inclusive você bota assim, você pode botar um título, tá? Pode botar com mais, acrescentar no seu conteúdo e depois vai mexendo ele. O importante é atualizando. Talvez não necessariamente deixar ele um texto de 2.000 palavras. Vai aumentando, vai cortando algumas coisas que você viu que não ficaram tão legais. Vai mexendo. O importante é atualizar, o importante é ir brincando com ele. Quanto mais próximo daquilo que o algoritmo estiver dizendo que as pessoas estão procurando, porque eventualmente pode ter algum momento, por exemplo, Black Friday, né? Então você pode botar um tópico. Comprei na Black Friday, não gostei, posso devolver normal? Talvez seja essa uma dúvida comum da Black Friday, né? Porque tem empresas que se manifestam que, não, produto de Black Friday não pode trocar e tal, mesmo a gente sabendo que isso vai contra a lei do consumidor. Tem situações que as pessoas têm esse tipo de dúvida. Mas um hack que a gente faz aqui é o seguinte, se eu comprar, voltando um pouquinho que a gente falou da lista, se eu comprar aqui o armário de cozinha e comprar um kit de ferramenta, eu consigo algum desconto? Aí você pode colocar, inclusive, caso você precise de um kit de ferramentas, nós conseguimos um desconto. Então coloca isso no carrinho, né? Então, porque isso está condicionado. Você já pensou, armário de cozinha, kit de ferramentas, legal. Vou condicionar aqui para o cara, use esse, né? Usando esses dois aqui, bota esse cupomzinho aqui, esse código lá no teu carrinho, no teu cupom de desconto. Então você pode ir mexendo nisso conforme você tem tráfego, mas até você ter tráfego, você vai ter que atualizar esse produto. Então é esse o trabalho que a gente faz aqui. Faltou alguma coisa, Bruno? Só complementando nessa questão de atualização, assim como se alimenta o Pixel, né, se alimenta também o robozinho do Google.
Então, quando você tem Perfeito. uma frequência maior de atualizações, ele tem a tendência de voltar no teu site mais vezes. Então, você educa ele que eu faço atualizações constantes, então, por favor, continue lendo o meu site aqui. Então, nessa de fazer atualizações, a gente está fazendo o robô indexar o meu site mais rápido. Então, se eu faço uma alteração hoje, às vezes ela não vai ao ar amanhã, porque o robô só vai ler na semana que vem. Então, com essa frequência de atualizações, ele vai vir mais rápido. Eu tô mais rápido disponível para todos os usuários. Né? E um ponto bem legal é aproveitar quando você faz uma grande alteração assim, e ir no Search Console e pedir para ele indexar de novo. Porque daí você não fica refém. Pô, a gente tá falando de sites com uma mega estrutura de URL, por exemplo. Boa. Às vezes você gasta Vai teus créditos do crawler e não chegou naquela página que você atualizou. Então você pode ir lá e pingar o Google. Falar, Google, dá uma olhadinha para mim aqui que eu dei uma alterada nesse aqui. E aí você prioriza isso. Indexação, né? Exato. Lógico que a gente tá falando aqui, eventualmente vem algum técnico, olha, você não pode ficar fazendo isso porque isso aí, né, depois você pode ter algum problema, com moderação, né, com moderação. Então, como você bem colocou, muitas páginas, você pode pegar aquela única página, você não vai desfavorecer o seu site e pedir, solicitar uma indexação um pouco mais forçada. Pedir por robozinho é como se viesse, sabe aquele parente chato que vai na tua casa tomar um café ou aparece de maneira inesperada? Se você tá ali trabalhando, tá ferrado, o cara aparece. É mais ou menos isso aí, o robozinho. Né? Então ele não avisa quando é que ele vai passar no teu site. Ele passa se tua casa estiver organizadinha, estiver atualizada. E o pior é o seguinte, se ele passa na tua casa e vê que o café não tá legal e tal, ele não vem mais. Né? Porque ele não viu, não tem nada de novo. Né? Não tem nada atualizado. É mais ou menos isso, fazendo uma analogia que me veio em mente agora. Agora, se você gostou desse conteúdo, deixa eu te fazer 2 dicas de conteúdo que estão bombando aqui no canal e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí na sua percepção sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Mas antes disso, não esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, ativa o sininho para você ficar sabendo toda vez que a gente trouxer conteúdos como este. Combinado? Inclusive deixa o seu comentário, a sua crítica dizendo se você ficou com dúvida de alguma coisa, se você não compreendeu, porque isso ajuda muito para que a gente gere inclusive respostas para perguntas como essa, ok? Bom, o primeiro vídeo é sobre como criar um canal no YouTube para a empresa. Quando é que justifica? Tem como analisar se vale a pena eu criar um canal, por exemplo, para um e-commerce? Tem sim, e a gente conta no detalhe como você faz isso. E o segundo vídeo é sobre um case, sobre uma estratégia que levou um e-commerce de calçado infantil de 80 para mais de 350 mil de faturamento mensal. Tá muito legal esses conteúdos, eu recomendo que você assista. Obviamente depois nos deixe o seu comentário, nos diga o que você achou. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.